Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 4, assim diz a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Até aqui a palavra do Senhor, queridos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fale conosco. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, ao ouvirmos a pregação da sua palavra, como, Senhor, acabamos de confessar por meio da pergunta 30 do breve catecismo, que o Espírito aplique ao nosso coração a vocação eficaz, de tal forma que estas palavras do Senhor falem diretamente ao nosso coração e por meio delas nós sejamos instruídos. Que o teu Santo Espírito nos fale, é a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, você já parou para perceber que é possível você estar dentro da igreja, mas mesmo dentro da igreja, ainda assim viver uma vida completamente desconectada da vida dos irmãos? É interessante que muitas vezes nós pensamos que a unidade da igreja, ela só existe quando há pessoas que pensam em tudo igual. Outros, por sua vez, dentro da igreja, juntam um grupo de pessoas em que os pensamentos sejam mais ou menos parecidos, para que, então, por meio de uma divisão dentro da própria igreja, tenha o seu próprio grupo e assim pense que esteja fazendo, de fato, e contribuindo para a unidade da igreja. Mas, na prática, pensamentos como esse, achar que estar unido com o irmão é pensar sempre igual, ou qualquer coisa nesse sentido, nos distancia muito daquilo que, de fato, representa a unidade da igreja, conforme descrita aqui por Paulo. Paulo aqui mostra que a verdadeira unidade, ela não está baseada, em primeiro lugar, nos meus próprios pensamentos, nos meus próprios objetivos. Ela não está baseada no quanto as pessoas gostam de me ter por perto. Mas o que nós vamos ver nessa noite é que Paulo mostra que a verdadeira unidade, a verdadeira união entre os membros da igreja só é possível se ela for uma expressão de uma vida satisfeita em Cristo Jesus. E esse será o tema da exposição dessa noite, a união cristã como uma expressão de uma vida satisfeita em Cristo. Vamos nos lembrar rapidamente o que nós vimos até aqui. Paulo apresentou quem escrevia, ele próprio, a quem escrevia, saudou a igreja, apresentou os motivos pelos quais dava graças ao Senhor por conta da vida dos irmãos, os motivos pelos quais ele orava pela vida da igreja, deu um relatório a respeito de quem ele era e terminou ordenando à igreja que vivesse uma vida de modo digno do evangelho. Mas agora Paulo fechou esse bloco. Agora Paulo volta os seus olhos não mais para a vida individual dos membros da igreja, mas agora ele começa um novo bloco, ao falar sobre a unidade, conduzindo a nossa vida para o que virá a seguir, quando ele vai apresentar Cristo como aquele que é o modelo que a igreja deve imitar. Então perceba que esse texto ele está se deslocando de Paulo determinando uma vida de modo digno e como é que essa vida de modo digno deve ser vivida, e agora ele está caminhando para nos conduzir ao exemplo máximo de uma vida de modo digno, que é Cristo. Só que nesse caminho, Paulo passa a falar sobre um assunto que às vezes, meus irmãos, a gente passa por alto, principalmente nos nossos dias, onde nós estamos cada vez mais fechados em nós mesmos, onde nós estamos cada vez menos preocupados com o que acontece com o outro, onde nós estamos cada vez mais concentrados no nosso próprio bem-estar. E Paulo agora vai estabelecer para nós a expressão de uma vida satisfeita em Cristo como a base da unidade cristã. E veja que o versículo 1 começa com Paulo apresentando algumas possibilidades
que provavelmente ele havia ouvido de Epafrodito, que já estava na vida da igreja. Então perceba que Paulo agora ele não começa expressando um desejo. Nós não temos em todo esse versículo aqui uma expressão de um verbo, por exemplo, em que Paulo está dando ordem ou descrevendo uma ação da igreja. Na verdade, tudo o que Paulo vai falar a partir de agora é Paulo mostrando algo que ele ouviu de Epafrodito que estava acontecendo da igreja. E ele agora vai pedir então aos irmãos que intensificassem isso que ele ouviu ali naquele contexto. E é por isso que a primeira coisa que Paulo faz no versículo 1 é nos mostrarmos qual é a base dessa exortação à unidade que Paulo ele vai fazer. E veja, meus irmãos, que aqui nós temos 4 cláusulas de Paulo. O texto em português não repete a expressão se há em todas elas. Mas é importante perceber que Paulo ele está falando se há. Por que Paulo está fazendo isso? É porque Paulo está querendo dizer assim, olha, eu ouvi que assim é aí. Mas se de fato é, então essa é a ideia do que Paulo está dizendo. Se aquilo que Epafrodito disse é assim, então vocês devem exercitar essa vida de modo digno, vivendo em comunidade, olhando cada um para o que está ao seu lado. E agora Paulo começa falando assim, no capítulo 2, verso 1. Portanto, se há alguma exortação em Cristo. E aqui, meus irmãos, a palavrinha que foi traduzida por exortação é a palavra grega paraklesis. Ela é composta de 2 palavrinhas no texto grego, e isso é importante para que você perceba algo que Paulo está nos ensinando aqui. Então, Paulo começa dizendo assim, olha, se há uma consolação, se há uma exortação, ou se há um encorajamento. E a ideia dessa palavra é literalmente alguém que está próximo a nós e que caminha conosco com o objetivo de fortalecer a nossa vida. Olha que interessante. Paulo não falou que a igreja passaria por perseguições. Paulo não falou que a igreja precisava permanecer firmes. Só que Paulo quer que a gente perceba que essa firmeza não vem da nossa própria capacidade. Porque agora Paulo vai apresentar qual é a fonte disso. E a fonte da nossa firmeza é o encorajamento que Cristo nos dá. E sabe por que é importante saber o que significa essa palavrinha grega? Porque se você for lá em Lucas, no capítulo número 2 e no versículo número 25, por favor, abra sua Bíblia comigo aí. Lucas capítulo 2, versículo número 25. Simeão, um homem piedoso naquele tempo, olha o que Lucas diz aqui. Lucas capítulo 2, verso número 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperávamos juntos a consolação de Israel. Mas quem é que esse homem esperava? Se você continuar a leitura do texto, você vai ver que quando esse homem vê Jesus Cristo entrando no templo, ele diz, os meus olhos agora podem ser fechados em paz, porque os meus olhos viram a consolação de Israel. A primeira coisa que nós precisamos entender, e o que Paulo está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que a consolação que nós precisamos, que o encorajamento que nós precisamos, que a força que nós precisamos para permanecermos firmados em Cristo Jesus, não vem de nós mesmos, vem daquele que é o Consolador de Israel. Mas se você for para o Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 16, olha quem agora o apóstolo João vai chamar de Consolador. Vamos lá, João capítulo 14, versículo número 16. João capítulo 14, versículo número 16. O Senhor Jesus então está dizendo, e ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador.
Perceba que se por um lado Jesus Cristo é apresentado como o Consolador, ou como a consolação de Israel, aqui agora o Santo Espírito também o é apresentado. Então Jesus estava dizendo para a igreja, olha, eu estou indo, o Senhor Deus de volta para o Senhor Deus, mas vocês não ficarão abandonados. Eu vou enviar um outro Consolador para que ele esteja ao lado de cada um de vocês. Mas se você for para 2 Coríntios capítulo 1, e eu gostaria que você fosse, 2 Coríntios capítulo número 1, abra sua Bíblia comigo, por favor. Versículo número 3 e versículo número 4. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. E olha o que o texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e, vamos juntos, Deus de toda consolação. Percebam o que é que a Escritura está nos mostrando? O fortalecimento, irmãos, que nós precisamos para permanecermos firmados no Evangelho, não é fruto dos nossos exercícios dos meios de graça apenas. O consolo, o encorajamento, a exortação, ela tem como fonte o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O que a igreja precisa para permanecer forte não é demonstrar a sua independência e a sua fortaleza confiado nos seus próprios dons. Ao contrário. O que a igreja precisa é demonstrar a sua dependência do Senhor. O porquê muitas vezes nós falhamos na nossa batalha, o porquê muitas vezes a gente se perde no meio das nossas dificuldades, é porque nós tiramos os olhos daquele que é o nosso encorajador, daquele que é o nosso consolador, daquele que veio para nos transformar. Mas veja, voltando agora para Filipenses no capítulo 2, e Paulo continua. E sabe o que é o mais interessante aqui? Paulo usa a expressão consolação novamente. Só que aqui o texto grego não repete a mesma palavrinha. A primeira palavrinha do texto grego traz a ideia daquele que caminha ao nosso lado. Mas essa segunda palavrinha que nós temos aqui, ela traz a ideia daquele que fala para nos encorajar e acalmar o nosso próprio coração. Perceba, não apenas o Senhor está ao nosso lado, mas Ele é aquele por meio das palavras dEle que faz com que o nosso coração aflito seja aliviado, com que as lágrimas dos nossos olhos sejam completamente arrancadas. E veja que aqui Paulo ele fala de uma consolação em amor, ou do amor literalmente, porque a base desse consolo do Senhor não é simplesmente que Ele tem a responsabilidade de o fazer, mas é uma expressão graciosa do amor infinito que Ele demonstrou ao enviar Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. A mensagem do Evangelho não é sobre nós fazermos as coisas sozinhas. A mensagem do Evangelho é sobre nós confiarmos naquele que demonstra a sua consolação por meio do amor demonstrado na cruz. Então veja o que Paulo está dizendo. Se eu preciso de um encorajamento para a minha vida de fé, Cristo é a fonte dele. Se eu preciso de uma palavra de ânimo no momento em que eu estou angustiado, entristecido, pensando em desistir, o nosso Deus demonstrou o seu amor gracioso ao mandar Cristo na cruz para morrer por nós. E Ele também nos mostra o nosso dever de partilharmos dessa comunhão do Espírito. Perceba, queridos, a verdadeira unidade da igreja não tem como fonte a simples base das nossas afinidades pessoais. Aqui nessa terceira cláusula, Paulo repete uma palavrinha que apareceu lá no versículo número 5. Quando Paulo disse da cooperação no Evangelho na vida daqueles irmãos. Mas agora Paulo não fala para a cooperação no Evangelho. Paulo agora mostra que essa comunhão que a igreja desfrutava, se ela era real, como o Epafrodito estava dizendo, ela tinha como fonte o próprio
Espírito do Senhor. Perceba, Paulo está mostrando para aquela igreja, e você precisa perceber, irmãos, essa progressão dos argumentos de Paulo, senão você não entende o que está acontecendo. O que é que Paulo está falando? Paulo não está nos encorajando a olharmos para dentro de nós, a despertarmos o gigante que há em nós. Paulo não está nos estimulando a desafiarmos os nossos limites. Não. Paulo está nos convidando a olhar para Deus, para Cristo e para o Santo Espírito, para que eles fortaleçam a nossa vida. E veja que o versículo termina com Paulo falando novamente de uma entranhável afeto. Quando Paulo estava expressando os motivos de gratidão pela igreja, lá no versículo 8 deste capítulo, Paulo falou desse entranhável afeto que ele tinha no coração pela vida dos irmãos. E agora Paulo repete isso. Paulo está repetindo a mesma palavrinha para mostrar, meus irmãos, que tudo aquilo que estava acontecendo naqueles irmãos não era um amor superficial. Era algo profundo. Tanto é que se você for para 1 João, capítulo 3, verso número 17, vá comigo, não para o evangelho, mas para a epístola. 1 João, capítulo 3, verso número 17. Essa mesma palavrinha, ela aparece dentro desse texto, ao falar do nosso relação com o nosso irmão. Olha o que o texto diz aqui, 1 João capítulo 3, verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade, e aí o nosso texto traduz assim, e fechar o seu coração, o que João está dizendo é a mesma palavrinha que Paulo usou lá. João não está falando simplesmente do coração, como às vezes nós estamos acostumados a tratar, como se isso fosse meramente um sentimento. Mas o que João está dizendo é, se você está vendo o seu irmão em dificuldade e você fecha as suas entranhas, ou seja, se você simplesmente continua vivendo a sua vida como se o problema dele não fosse o teu, João mostra que você está pecando na demonstração do seu amor. Percebe, irmãos, quando nós falamos sobre unidade da igreja não pode ser simplesmente compartilharmos 1 hora, 2 horas da nossa semana no que acontece no domingo à noite. Não é esse tipo de unidade que Paulo está tratando aqui. O que Paulo está tratando é de uma vida profundamente dividida, em que as minhas alegrias são compartilhadas com o outro para que ele se alegre nas nossas conquistas, mas a minha dor, a minha angústia, as minhas lágrimas também precisam ser compartilhadas, para que nós possamos nos fortalecer no amor de Cristo Jesus. E Paulo ainda diz, terminando o versículo 1, a respeito de misericórdias. E o que é a ideia de misericórdia, meus irmãos? Literalmente é eu colocar o meu coração na miséria do outro. Perceba? O que Paulo está dizendo, para que uma igreja seja verdadeiramente unida, para que uma igreja possa enfrentar as dificuldades, ela precisa demonstrar a misericórdia entre aqueles que estão congregando nela. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 3, o nosso Deus, além de ser chamado de o Pai de toda a consolação, ele também é chamado de o Pai da misericórdia. Perceba, queridos, Paulo está nos conduzindo, e é isso que você precisa entender. Ele está mostrando, eu tenho ouvido muitas coisas de vocês, mas se tudo isso está presente, então, vocês precisam demonstrar isso amando uns aos outros. O que esse primeiro ponto nos ensina? Em primeiro lugar, meus irmãos, quando você vai buscar o crescimento espiritual de sua vida, você precisa se lembrar de orar pelo fraco. Você precisa se lembrar que talvez tem pessoas que precisam de uma simples palavra, uma mensagem de WhatsApp que você mandar,
pode mudar a vida da pessoa naquele momento. Perceba, o que Paulo está nos mostrando é que o encorajamento que Cristo nos dá tem que servir para que eu socorra não apenas a mim mesmo nos momentos de dificuldade da minha vida, mas eu preciso me lembrar que talvez ao meu lado tenha alguém que precisa ser encorajado. E como cristão que ama a Cristo, eu preciso estar atento a isso. Porque, como nós lemos na nossa liturgia, Jesus nos ordena a amar o nosso próximo com a mesma medida que a gente ame a nós mesmos. E ninguém gosta de ser esquecido. Ninguém gosta de faltar dos lugares e não ter a sua ausência sentida. O que Paulo está dizendo é, se eu quero demonstrar o amor que o Senhor demonstrou por mim ao mandar Cristo na cruz, eu preciso me lembrar daqueles que estão caminhando com o Senhor ao meu lado. Não podemos ser indiferentes. Não podemos ser frios no nosso relacionamento pessoal uns com os outros. Uma pergunta, irmãos, que você precisa pensar nisso. Você sabe se alguém dos nossos irmãos que tem perdido a frequência dos nossos cultos está passando por alguma dificuldade? Você já se dispôs a caminhar com ele mais uma milha? Você já se dispôs a abrir o seu lar para receber uma família de membros da igreja para comer com você na sua casa? E assim você estreitar laços com ele? É essa unidade que mantém uma igreja firmada. Não é a gente se encontrar 1 hora por semana, às vezes 2, e fingir que nós nos conhecemos, nós não nos conhecemos. Para a homenagem que vocês fizeram por mim, e eu os agradeço por isso, vocês gastaram tempo, não é verdade? Mas nós precisamos gastar esse tempo também com os nossos irmãos. Nós precisamos, irmãos, olhar para o outro. Nós precisamos, que é o que Paulo termina dizendo, ter um coração sensível e misericordioso para lidar com o outro. Às vezes nós somos muito prontos em apontar os erros. Na verdade, se eu perguntasse para vocês assim, meus irmãos, quais são os problemas da nossa igreja? Nossa, talvez nós encheremos 2, 3 mãos. Tudo quanto é problemas nós sabemos. Mas a pergunta é, o que nós temos feito para que esses problemas sejam resolvidos? De que forma eu tenho usado os meus dons e os meus talentos para isso? Esse é o amor que une a igreja. Não é juntar 2, 3 pessoas que pensam igual a mim, fazer a minha panelinha ali, sempre aquele mesmo grupinho, sempre aquelas mesmas pessoas. A igreja é um corpo, meus irmãos, e nós precisamos olhar para todos que estão à nossa volta, não apenas para uma pessoa especificamente. Essa é a primeira coisa que Paulo quer que a gente percebe. Paulo está apresentando as bases para nos exortar à unidade cristã. E veja que agora no verso 2, então, ele vai nos exortar. E o verso 2 começa com um verbo, com um imperativo. Começa com uma ordem. E Paulo diz assim, completai de mim a alegria. Veja que interessante. Aqui nós temos uma palavrinha que você precisa saber que ela não está no tempo presente, como aqui aparenta. No texto grego, ela está numa forma do grego que é chamado de aoristo. O que essa palavrinha quer dizer? Ela é uma palavrinha que refere-se a um evento que aconteceu no passado, mas cujos efeitos desse evento ainda continuam presentes. Então o que Paulo está dizendo é, completai a minha alegria. Como é que a igreja vai completar isso? É tomando uma firme resolução no passado, de ser fiel ao Senhor, de olhar para o sofrimento do irmão, e essa firme resolução continuar sendo praticada em todo o tempo na vida da igreja. Então veja, não é todo dia eu ficar decidindo, eu já decidi. Se você resolveu fazer parte desta igreja, você já resolveu isso no seu coração. Você já abriu mão de andar sozinho em direção ao céu, porque você já percebeu que isso não é possível.
Então essa decisão você já tomou. Agora os efeitos dessa decisão precisam estar presentes na sua vida todos os dias. O que Paulo está dizendo é, quando a igreja, então, uma vez resoluta em viver à luz dessa resolução, então a minha alegria será completa. Então perceba, meus irmãos, que essa ideia de completar, ela também já apareceu no verso número 11. Lembra que Paulo fala de irmãos cheios do fruto de justiça? É a mesma raiz da palavrinha que Paulo está apresentando aqui para todos nós. O foco de Paulo, portanto, está na decisão, que traz consequências para a nossa vida. Por meio da unidade da igreja, e veja a beleza disso, meus irmãos, Paulo está preso. Paulo poderia dizer para a igreja, olha, para que eu fique feliz, eu preciso estar liberto. Para que eu fique feliz, eu tenho que deixar de ter dificuldades. Para que eu fique feliz, eu preciso ter cada vez mais em abundância. Paulo não está dizendo nada disso. Paulo está dizendo a minha alegria, a satisfação que eu preciso, que também já apareceu no verso 4, só será completa o dia que eu ouvir que essa igreja continua a crescer em unidade, no amor uns pelos outros. E veja que agora Paulo vai mostrar o propósito disso. Verso 2 ele diz, de modo que penseis a mesma coisa. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Por influência do racionalismo na nossa vida, nós pensamos e temos a clara concepção de pensar como algo que se refere apenas como um exercício intelectual. Só que a maneira como Paulo está descrevendo o pensar aqui, ele não tem por mente essa ideia de algo que acontece simplesmente na nossa mente. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos ter uma disposição interior para permanecermos unidos. O que Paulo está dizendo é, olha, vocês decidiram, vocês precisam completar a minha alegria com essa decisão, de forma que vocês vão viver com uma mente que foi moldada por Cristo Jesus. Ele vai dizer isso claramente em Romanos, no capítulo 12, nós lemos esse texto na semana passada, quando Paulo fala de uma mente que é moldada pelo mundo e que não deve ser a forma como a igreja vive. Mas o cristão, ele deve ter a sua mente cada vez mais moldada pela palavra do Senhor e viver à luz disso. Porque, meus irmãos, uma das coisas que mais tem feito mal à igreja de Cristo é pessoas que descobrem a fé reformada e que acreditam saber tudo de teologia. Mas quando você olha para a vida da pessoa, você percebe que aquele conhecimento será suficiente, a menos que ele se arrependa, para ser usado contra ele na condenação do dia do Senhor. Nada daquilo que ela diz aprender influencia a forma que ela vive. Paulo não está falando disso aqui. O que Paulo está falando é de uma mente que está sendo amoldada pelo Senhor. Uma mente que está sendo moldada pelo Senhor por meio da Escritura. E ele enfatiza isso, dizendo que os irmãos devem ter o mesmo amor. Veja, se eu tenho uma mente que está sendo moldada pela Escritura, se a minha resolução do coração é de viver biblicamente, o que norteia a nossa vida deve ser o amor. Sabe o que é o mais interessante no texto que nós lemos, quando Jesus resume os mandamentos, citando Deuteronômio, em amar a Deus e amar o próximo? É que Jesus não está mandando a gente amar a gente mesmo. A gente já se ama, irmãos, e até demais. Mas o que o Senhor está dizendo é, da mesma forma que você se ama, em exagero, o que você precisa não é amar mais a si mesmo, é demonstrar esse amor por si mesmo, amando o outro, cuidando do outro, preocupando com o outro, olhando para o sofrimento do outro. Porque quando a gente tira os olhos do nosso próprio umbigo, a gente consegue perceber que nós não somos os únicos que estão chorando. Nós não somos os únicos que têm pessoas sofrendo ao nosso lado.
Quando a gente começa a olhar para a vida do outro e a gente começa a compartilhar das nossas vidas uns com os outros, isso proporciona que a gente demonstre o nosso amor por Cristo, cuidando do outro. João diz que se eu digo que eu amo a Deus e não amo o meu próximo, eu sou mentiroso. Como eu posso dizer que eu amo aquele que eu não vejo se eu não estou cuidando de quem eu estou vendo? E é interessante, irmãos, que amor aqui que Paulo está usando não quer dizer de um amor que ele é circunstancial. É de um amor que tem como medida o amor que foi demonstrado na cruz do Calvário por todos nós. Em outras palavras, eu preciso amar o outro, ainda que nós tenhamos pouca coisa em comum. Mas nós temos algo que nos une, que é Cristo. E por conta de Cristo eu preciso amá-lo. Tem alguns irmãos que é mais difícil de amar. A gente sabe. Mas nós devemos amá-lo assim mesmo. Sabe por quê? Já pensou se Jesus olhasse assim, olha, eu não vou amar o Vinícius, porque o Vinícius, ô cabra difícil. Mas ele não fez isso. Ele amou. E o que nós fazemos, o próprio João vai dizer, é que nós o amamos como uma resposta a um amor que primeiro ele demonstrou por nós. Então, se ele me amou, se eu quero ter uma igreja unida, o que é que eu tenho que fazer? Amar o outro. Eu preciso olhar para o outro e sentir a dor dele. Mas você acha que isso é pouco? Olha o que o texto diz. Nós precisamos estar unidos de alma. Em outras palavras, o nosso amor tem que ser tão grande que nós precisamos compartilhar dos nossos desejos, dos nossos propósitos, da expectativa da nossa vida, dos nossos objetivos pessoais. O mundo aí fora diz, olha, quando você for fazer um plano, você não conta para o outro, porque ele vai ficar com inveja do que você quer. Olho gordo e não sei o que lá. Queridos, não caia nessa conversa de Satanás. O que você precisa fazer é sim compartilhar os seus sonhos, os seus propósitos, principalmente com irmãos mais maduros. Sabe por quê? Porque eles podem te auxiliar a alcançar os seus objetivos de forma até mais rápida. Quantos são as vezes que a gente perde tanto tempo na nossa vida, meus irmãos, porque a gente fica dando cabeçada em coisas, porque nós não temos a coragem de compartilhar com alguém os nossos objetivos da nossa vida. Mas na igreja do Senhor isso não pode acontecer. Se eu estou chorando, eu preciso compartilhar com algum irmão para que ele ore por mim, para que ele possa me orientar. Às vezes, irmãos, pessoas adoecem na igreja e a gente nem sabe. Porque a gente não tem bola de cristal para saber o que está acontecendo com cada um de vocês. Mas nós estamos aqui para caminhar com vocês. A forma de nós demonstrarmos o amor e podermos ser unidos de alma é assim. Está chorando? Lembra do pastor. Lembra dos presbíteros. Lembra dos irmãos que o Senhor te deu para caminhar contigo. Vai fazer um churrasco na sua casa, celebrar o aniversário do seu filho, do seu esposo, da sua esposa ou de quem quer que seja. Lembre da sua igreja. Talvez você não tenha algum amigo ou algum parente para chamar, para ir na sua casa, mas Deus te deu uma grande família que pode ir lá e que vai comer muito se você convidar. Não vai perder nada do que você fizer, pode ter certeza. Você não precisa celebrar a sua vida sozinho e nem chorar sozinho. O Senhor te deu uma família. E essa família precisa estar unido de alma. E Paulo termina falando sobre pensamento de novo, retomando o começo do versículo. Como Paulo é, né, meus irmãos? Perceba, as mesmas palavras aparecem aqui, ele volta, traz a palavra aqui novamente, ele começa falando de pensamento, ele termina falando de pensamento. Então veja que Paulo ele está fazendo uma progressão no pensamento. Eu preciso ter uma mesma forma de pensar, eu preciso ter um mesmo amor, eu preciso estar unido de alma, para que tudo isso que está acontecendo seja demonstrado num objetivo em comum.
caminharmos todos juntos para a glória de Deus. Todos juntos. Cada um com as suas dificuldades, cada um com os seus problemas, mas todos juntos, ninguém ficando para trás, ninguém se achando melhor do que o outro, todos juntos para a glória do Senhor. O que isso aponta para o nosso coração? Em primeiro lugar, você precisa alinhar a sua forma de pensar às verdades reveladas na Escritura. Você precisa abandonar as suas opiniões pessoais que não sejam bíblicas. Você precisa abandonar as suas ideologias políticas que não são bíblicas. Você precisa abandonar as suas preferências pessoais e os seus julgamentos que não sejam bíblicos, para que você possa pensar como a Escritura determina, para que nós possamos ter todos uma só forma de pensar. Não interprete, irmãos, a sua igreja, a vida do seu irmão, a vida do seu pastor, do conselho, de qualquer outra coisa da sua vida, a partir dos seus próprios gostos, a partir das suas próprias expectativas ou das suas próprias experiências. A regra que o Senhor deu para nós julgarmos é a verdade revelada no Evangelho. Mateus capítulo 7, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí. Olha o movimento que Jesus ele faz aqui. Mateus capítulo 7, versículo número 1. O texto diz assim, Mateus 7, verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Vamos juntos? Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha como que o texto termina, verso 5. Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Antes, irmãos, de nós querermos julgar o mundo a partir de nós precisamos ser julgados pela verdade da palavra do Senhor. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Se eu quero ter uma só forma de pensar, eu preciso ser bíblico no meu pensar. Em segundo lugar, eu preciso praticar o amor. Amor, irmãos, não é um mero discurso. Tiago disse, eu tenho a minha fé, e essa minha fé ela não é demonstrada pelas minhas obras. Tiago diz que essa fé ela é morta, ela não tem razão de ser. Tiago não está dizendo que eu sou salvo pela forma como eu vivo. Mas ele está dizendo no capítulo 2 que eu preciso demonstrar que eu amo. Não falando, mas agindo. Não fazendo promessas, mas praticando. Demonstrando na prática a minha preocupação com o outro. Porque se eu fizer isso, eu estarei verdadeiramente comprometido com a unidade da minha igreja. Eu nunca vou poder ter uma alma só com pessoas que não têm o mesmo objetivo do que eu, que é o objetivo de viver para a glória do Senhor. Perceba, queridos, como Paulo ele é claro ao trazer para nós isso. Isso é coisa para a nossa própria vida. Nós precisamos, meus irmãos, olharmos para a verdade de Deus e fazermos com que a palavra do Senhor direcione a nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente estarmos unidos em troco de uma só, ou em busca de uma só causa. Se você estudar, irmãos, a origem da queda dos impérios, você perceberá um fenômeno recorrente na história. E o fenômeno recorrente da queda dos impérios na história, sabe qual é? Divisões. Dificilmente você vai ver um exército que foi vencido por um inimigo externo. Geralmente os exércitos caem e os impérios são destruídos por conta de rachas dentro da própria estrutura do império. Jesus disse isso abertamente, quando ele disse que um reino dividido não prospera. Se nós não estivermos todos juntos, irmãos, remando o barco na mesma direção, não importa quanta força nós fizermos,
Se um puxa para um lado, um rema para o outro lado, um rema para frente, um rema para trás, esse barco não vai sair do lugar. Por isso que eu preciso estar unido com vocês em alma. Muito obrigado, André. Eu preciso estar unido para que todos nós caminhemos com o mesmo propósito. Mas veja que Paulo agora, depois de ter nos dado a base dessa exortação, depois de Paulo ter nos mostrado a necessidade da unidade de pensamento e de amor, Paulo termina o texto mostrando como a gente faz isso de forma prática. Volte, por favor, para Filipenses capítulo 2 e veja o que o verso 3 nos diz ali. Filipenses capítulo 2, verso número 3. Vamos ler, meus irmãos, essa primeira parte do versículo. Paulo diz assim, vamos juntos? Nada façais por partidarismo ou vanglória. Qual é a forma, então, de eu poder viver em unidade com os meus irmãos? Em primeiro lugar, Paulo fala, vocês precisam viver de acordo com a palavra de Deus. Como? Em primeiro lugar, não fazendo nada por ambição egoísta. Lembre da palavrinha do verso número 17? Quando Paulo está falando de homens que pregavam o evangelho por motivação errada? Paulo retoma a palavrinha aqui. Paulo agora fala, olha, se eu quero ter unidade com a igreja, eu não posso viver em unidade buscando os meus próprios interesses. Eu não posso olhar simplesmente para mim e querer que eu seja servido. Vocês viram a tragédia que as nossas igrejas têm se tornado, principalmente desde o tempo que nós fomos impedidos de nos reunirmos para adorar por conta do coronavírus? As pessoas começaram a ir para a igreja como se a igreja fosse um lugar de ser servido. Como se a igreja fosse, qual igreja eu vou hoje? Aí vai lá, procura na internet qual que é a melhor do cardápio de hoje. Como a gente escolhe pizzaria, como a gente escolhe uma hamburgueria, algum lugar para a gente comer. Só que Paulo diz, se eu quero ter unidade com a igreja, eu não posso ir para a igreja em busca dos meus próprios objetivos. Eu não posso ir para a igreja simplesmente para ser servido. Eu não posso ir para a igreja simplesmente procurando que as pessoas façam tudo o que eu quero. Que tudo o que aconteça ali seja do meu inteiro agrado. Porque se não for do meu agrado, eu vou procurar no meu cardápio de igreja uma igreja para eu ir. Paulo está dizendo, assim não nasce uma unidade de uma igreja. Você não deve agir baseado na sua própria ambição, no seu próprio egoísmo. E Paulo usa uma segunda expressão aí, e nem por vanglória. Sabe o que essa expressão vanglória ela significa? Uma glória vazia. A pessoa que vem para a igreja chega mais cedo, porque o que ela espera? Olha que pessoa piedosa, ela chegou antes de todo mundo. A pessoa começa a servir com os seus dons e espera o quê? Nossa, hoje eu cantei e ninguém falou nada para mim. Ninguém falou do meu canto. Ninguém falou da minha aula. Nossa, eu dizimei, o tesoureiro nem me mandou uma mensagem me elogiando pelo meu dízimo. Pessoas que vivem assim, meus irmãos, estão usando a sua vida de fé em busca da sua autopromoção. Vocês já viram que tem pessoas que se ela lê um versículo posta, ela está orando posta, ela está lá posta. Gente, Jesus orientou o que você vai fazer, faz dentro do seu quarto, fecha a porta e faz lá. Porque o Deus que vem em secreto te recompensará. É igual tem gente que pensa que se ele não postar uma foto na academia, ele não emagrece, os músculos não crescem. Perceba que Paulo está dizendo, a nossa vida não pode ser uma vida em busca de autopromoção. E lembre-se, ele está nos conduzindo para Cristo. E se você olhar no versículo 5, você vai ver Paulo falando, você precisa ter o mesmo sentimento que teve em Cristo. E qual foi o sentimento? Ele se esvaziou. Ele não ficou enchendo de si mesmo. Ele não ficou se autopromovendo. Paulo está dizendo, numa igreja onde as pessoas estão procurando a sua própria glória, é impossível ter união. Não é possível. E Paulo agora vai apresentar
o que é então que nós temos que fazer? Vamos ler juntos, meus irmãos, o texto? Continuando depois da vírgula. Mas por humildade. Ou seja, se eu não posso viver uma vida em busca da minha própria glória, se eu não posso viver uma vida em busca dos meus próprios objetivos, principalmente em relação à igreja, o que é que eu preciso ser então? Humilde. E sabe o que a palavra humilde ela descreve? Alguém que se coloca numa posição de inferioridade ou numa posição baixa. É aquela pessoa, você já viu que há pessoas que elas fazem as coisas bem feitas e quando você vai elogiar, a pessoa fica constrangida? Porque ela não está fazendo aquilo esperando elogio, ela está fazendo aquilo porque ela quer ser fiel a Deus e fazer o melhor que ela pode fazer para o Senhor. Aí você então vai tentar incentivá-la, você vai elogiá-la, ela fica constrangida. Humildade, meus irmãos, não tem nada a ver com falsa modéstia. Humildade não é eu fingir ou eu ficar me auto-penitenciando com cara de coitadinho para ficar esperando os elogios. Quem vive assim vive em busca de uma glória vã. A humildade é eu saber que eu tenho potencial para fazer, mas eu não vou usar todos os meus dons porque eu posso entristecer as pessoas. Humildade, meus irmãos, é quando, por exemplo, eu e o Augusto, nós vamos brincar de lutinha. Eu tenho força para machucá-lo. Eu tenho força para mostrar a minha força sobre ele, mas eu controlo a minha força. Porque o meu objetivo não é vencê-lo. Imagine que eu entre numa brincadeira de lutinha contra o Augusto para vencer o Augusto na porrada. O objetivo não é esse. A humildade é, você sabe a sua potencialidade, você sabe os dons e os talentos que que Deus te deu, mas você vai colocar esses talentos a serviço do Senhor. Quer saber quando uma pessoa é humilde? Critique ela naquilo que ela fez. E aí a máscara cai. Porque se o que ela está fazendo é simplesmente por conta da glória que ela está buscando, ela vai ficar com muita raiva dessa sua crítica. Mas a humildade, meus irmãos, é o que nós precisamos para permanecer unidos. E veja que o versículo termina considerando, vamos juntos? Cada um os outros superiores a si mesmos. Perceba? Eu estou olhando para o outro. E é interessante que quando eu estava preparando esse sermão para pregá-lo, eu fiquei pensando, como é que isso seria na prática? Será que seria eu olhar para uma pessoa que não dedica tanto para pregar e ficar fazendo falsos elogios para ela? Será que considerar o outro superior seria ignorar a realidade? Calvino nos ajuda nisso ao dizer que não. O que significa considerar o outro superior a nós mesmos, na pena de Calvino, significa reconhecer que os meus dons foram dados pelo Senhor e que eu nunca terei todos os dons necessários para que as coisas funcionem única e exclusivamente baseadas em mim mesmo. Eu preciso reconhecer que há pessoas que tocam violão muito melhor do que eu. Preciso reconhecer que há pessoas que cantam muito melhor do que eu. Eu preciso reconhecer que há pessoas que pregam muito melhor do que eu. São mais capacitados, tiveram mais tempo de experiência no ministério, já lidaram com situações que eu não lidei. E no momento em que Deus dá o privilégio de nós termos uma pessoa assim ao nosso lado, nós não podemos fazer como quem busca vanglória. Fica diminuindo a capacidade do outro, fica menosprezando o que o outro está fazendo, simplesmente para tentar mostrar que a gente é melhor. Paulo diz, esse não é o caminho. O caminho é você reconhecer que sim, há pessoas que são melhores do que você. Mas Paulo fala de nós considerarmos os outros. Ou seja, os nossos olhos precisam estar voltados para
fora de nós. Às vezes, irmãos, sabe por que a gente não consegue enxergar o outro? Porque os nossos olhos estão voltados demais para nós mesmos. Eu não consigo amar o outro porque eu estou gastando tempo demais me amando. Eu não preciso lembrar do sofrimento do outro porque eu estou tempo demais gastando todo o meu tempo lamentando o meu próprio sofrimento. Paulo está dizendo, tire os seus olhos, coloque os olhos no outro, se você quer ver a sua igreja verdadeiramente unida. E o texto termina no versículo número 4, quando Paulo fala isso claramente, que nós não devemos ter em vista aquilo que é propriamente nosso. Em outras palavras, eu não tenho que viver simplesmente preocupado com o meu próprio objetivo. E Paulo está falando conosco, irmãos, individualmente. Mas os meus olhos, Paulo termina dizendo, precisam estar naquilo que é dos outros. É interessante o contraste que Paulo está fazendo aqui. Paulo está usando a construção grega similar para dizer os meus objetivos. Sim, eu quero ter uma igreja unida. Precisam ter os olhos nos objetivos dos outros também. Vocês já viram por que muitas vezes pessoas não conseguem fazer negócios? E principalmente no Brasil? Porque a gente se vangloria do nosso jeitinho e a gente quer vencer em tudo. Aí você vai fazer um negócio com uma outra pessoa que também quer ganhar em tudo. Ninguém está disposto a ceder. Como que faz um negócio assim? Vocês já viram por que casamentos acabam? Porque os dois têm sempre razão. Está todo mundo certo. Ninguém cede. Um está coberto de razão, o outro também está coberto de razão. E aí fica os dois cobertos de razão, dividindo o mesmo lar, mas não dividindo a vida. O que Paulo está descrevendo aqui não é algo só da vida da igreja, irmãos. É algo das nossas vidas. A base de um casamento feliz é os meus olhos estar naquilo que é o bem do outro, do meu cônjuge. Ao invés de olhar para o meu casamento, e aqui está o porquê muitos casamentos acabam. A pessoa casa, ela entra num casamento com a mente dela do Era Uma Vez do Conto de Fadas. E aí ela esquece que ela casou com uma outra pessoa. E essa outra pessoa que ela casou é tão pecador quanto ela. E aí os pecados com o tempo começam a se tornar um pouco mais evidentes. E se os dois não tiverem resolutos em não olhar cada um somente para o que é seu, mas para o do outro, esse casamento vai acabar. A vida na igreja é a mesma coisa. Se eu não estiver disposto a olhar para o outro e entender as fraquezas dele, entender as limitações que ele tem do conhecimento, se eu não estiver disposto a caminhar com ele mais uma milha, se eu não estiver disposto a ensinar, não vai haver verdadeira unidade, meus irmãos. A unidade, ela só é possível quando eu abandono meu egoísmo para colocar os meus olhos naquilo que pertence ao outro. E é isso que nós precisamos aprender na nossa vida. Abandone da sua vida qualquer atitude de autopromoção que você pretende ter. Esqueça isso. Aqui você não veio para ser aplaudido, você não veio para ter o seu ego inflado, aqui você não veio para isso. E Deus também não te deu os dons para que você busque ser um concorrente da glória que pertence somente a Ele. Deus te deu os dons que Ele te deu para que você os use para a glória de Cristo. Se você tiver esse objetivo na sua vida, você não vai se frustrar com a igreja do Senhor nunca. Porque o que você faz não é a procura de um resultado imediato. Lembre-se de ser humilde na sua vida. Abandone essa vida autocentrada em si mesmo. E principalmente, meus irmãos, lembre-se, não apenas pelo dever de membro, que os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil juram a fidelidade quando se tornam membros,
de participarem das programações da igreja, participem pelo prazer de ter pessoas que estão lutando com os mesmos objetivos que você tem, que podem te fortalecer os seus pés vacilantes. Faça pelo amor de estar juntos e não simplesmente pelo medo da repreensão. Quando a gente entende a lei do Senhor e o propósito para o qual o Senhor a deu, nós percebemos que ela não é simplesmente para nos dar medo do inferno, mas é para nos mostrar como nós podemos ser mais agradáveis ao Senhor. E é isso que deve motivar a nossa vida. Porque acordar o domingo e ir para a escola dominical? Primeiro, porque se você não vir, e aqueles que não vieram pecaram, vocês podem apresentar quantas desculpas vocês quiserem, mas para aquilo que vocês entendem que é algo que de fato tem valor, vocês arrumam um jeito. Não vieram e pecaram. Mas não venha só por conta do pecado. Venha pelo prazer de estar com os irmãos da igreja. Venha pelo prazer de aprender. Venha pelo prazer de conhecer melhor o Senhor. Isso é uma vida que promove uma verdadeira comunhão. Quando eu começo a olhar para fora de mim mesmo e começo a perceber que os dons que Deus me deu é para que eu use para a glória dele. O que esse sermão nos ensina? Em primeiro lugar, meus irmãos, examine a sua vida com seriedade. Examine a sua vida pela palavra do Senhor e responda para você mesmo. A sua vida está voltada para você mesmo ou ela está voltada para o Senhor? Lembre-se, olhe para a Escritura para que você responda isso. Em segundo lugar, o que você vai fazer para ser diferente a partir da decisão que você tomar? Quais são as medidas reais que você vai fazer? Vou te dar alguns exemplos. Em primeiro lugar, use o domingo para levar uma família para almoçar com você na sua casa. Ou então, a hora que o culto acabar, se você for comer em algum lugar, convide uma família da igreja para estar com você. E comece a compartilhar a sua vida com ela. Estreite os laços. Comece a fazer com que essa família da igreja faça parte da sua vida. E depois, faça isso com uma outra família. E depois, com uma outra família. E depois, com uma outra família. E assim, você vai tornando decisões práticas para que você passe a viver verdadeiramente orientado para o outro. Em terceiro lugar, abandone o orgulho da sua vida, isso que tem moldado as suas relações. Abandone isso. Ao invés de você procurar ter sempre razão, procure entender o outro. E às vezes você está certo e precisa defender a verdade. Há momentos que você não pode abrir mão disso. Mas faça isso com amor. Faça isso visando o bem do outro. E não simplesmente como um carrasco. Às vezes, no nosso casamento, nós somos assim. A gente não gosta de alguma coisa e a gente vai guardando aquilo no nosso coração. É como uma panela que ela está lá no fogão pegando pressão. E aí a temperatura vai aumentando, a pressão vai aumentando. Aí, de repente, a panela chegou no limite, ela vai explodir. E a gente pensa que quando a gente explode, a gente está fazendo isso pensando no bem do nosso casamento. Não está. Não adianta eu dizer a verdade se eu não souber a forma de dizer a verdade e o momento de falar a verdade. E na igreja, meus irmãos, não é diferente. É interessante que o Senhor nos torna uma família. E a gente sabe muito bem como é a família. A família tem dificuldade ou é só a minha? E eu nem falo só da minha família na minha casa, família como um todo. Toda família tem a sua dificuldade. Se você não estiver disposto a olhar para o outro, você nunca vai conseguir viver em unidade com a sua igreja. E por fim, lembre-se do texto e como o texto começou. A consolação, o encorajamento, a participação, os profundos afetos não é algo
que você nasceu com eles e não nascerá naturalmente no seu coração. Você vai ter que orar para que o Senhor te dê isso. Você vai ter que pedir para o Senhor: Senhor, quebra o meu coração. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, me ajude a tirar os olhos de mim mesmo e olhar para quem está à minha volta. Senhor, me ensine a amar, mesmo aquele que é difícil de amar. Me ensine a amá-lo. Porque nós estamos caminhando juntos. Vamos todos para o mesmo céu. E como nós vamos fazer ao chegar lá? A impressão que às vezes eu tenho é que vai ter esse pedaço do céu é do fulano, esse pedaço do céu é do ciclano, e os dois, ó, não vem para cá, eu não vou para lá, e a gente vai viver uma eternidade em paz. Queridos, você precisa mudar isso. Eu preciso mudar isso. E isso não é uma obra que nós temos capacidade para fazer. Só o Senhor pode fazer isso no nosso coração. E é por isso que Paulo orou, lá no capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, pedindo para que assim o Senhor fizesse. E eu te convido a orar para que assim o Senhor faça, não apenas na sua vida, mas na vida da sua igreja, para que todos nós possamos viver para a glória do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos, para nós orarmos. Senhor Deus, como é difícil ouvir um sermão como esse. Como é difícil pregar um sermão como esse, Senhor. Porque os nossos corações estão voltados para nós mesmos. Desde que nós pecamos em Adão, nós mudamos a orientação das nossas próprias vidas. E ao invés de caminharmos nos caminhos do Senhor, nós passamos a trilhar o nosso próprio caminho. E como nós temos visto na escola dominical, nós temos adorado ao Senhor de maneira que não convém. Nós temos devotado a nossa vida a outros propósitos, senão o a entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor. Mas como eu disse pregando, Senhor, todos esses problemas nós conhecemos. E qualquer avaliação autêntica que fizermos do nosso coração, rapidamente isso será diagnosticado. E a notícia terrível é que nós não conseguimos mudar isso por nós mesmos. Não importa o quanto a gente se esforce, somente o Senhor é que pode nos transformar. E nós pedimos humildemente que assim o Senhor o faça. Transforme o nosso coração, Senhor. Tire os nossos olhos do nosso próprio umbigo. Nos faça, Senhor, buscar a unidade não apenas com aqueles que pensam como nós, mas com todos aqueles que o Senhor tem dado para caminhar conosco. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que nós dividiremos a vida até o dia em que o Senhor vier e depois dividiremos a eternidade. Não permita que entre nós haja rusgas, inimizades, desconfianças. Não permita, ó Deus, que nós hajamos com maldade uns com os outros, escondendo as nossas verdadeiras intenções. Não permita, Senhor, que nós hajamos assim. Nos dê o amor cada vez mais que o Senhor demonstrou na cruz, para que nós possamos demonstrá-lo aos nossos irmãos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor e vivermos de forma que te seja agradável. Faça isso para a tua glória, Senhor. Não permita que nós sejamos ladrões de glória. Não permita que nós procuremos aplausos ou reconhecimento em tudo aquilo que nós temos feito. Mas que, de fato, Senhor, tudo o que nós fizermos, como serão feitos em Cristo, seja somente para a glória do teu nome. Essa é a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém.